E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu vou gravar essa aula aqui para vocês, porque como vocês já sabem, a gente vai ficar mais de 30 dias agora com a quarentena, então a gente precisa dar uma continuidade no conteúdo, né? Porque senão depois vocês saem mais prejudicados ainda, tá? Então eu tô gravando esse vídeo com um pouco do conteúdo que é próximo ao conteúdo que vocês vão ter em física. Então é o seguinte, ó, uma das atividades para essa semana vai ser copiar o conteúdo aqui que está nesse vídeo. Então vocês copiem isso no caderno de vocês, todo esse conteúdo que eu vou passar aqui, que é o conteúdo novo de aceleração média, tá? Quem ficou com alguma dificuldade em fazer aquelas questões de velocidade média que eu passei, ou então até aquelas questões sobre conversão de unidades, me mandem um e-mail aqui, ó, para esse endereço aqui. Podem mandar um e-mail então para phfetter@gmail.com. Me mandem um e-mail colocando todas as dúvidas que vocês sentirem, que vocês tiveram na hora de fazer aquelas questões. Porque a gente precisa continuar com o conteúdo, não tem como ficar passando mais do mesmo, porque como vocês já sabem, eu já disse, vai ser até o dia 30 de abril, pelo menos vocês vão estar de quarentena. Então é tempo sem aula, que não vão ser recuperados depois, então tá aí a importância de fazer sempre as avaliações, sempre os trabalhos tem que fazer, tá? Porque a gente não vai ter nada de recuperação depois em termos de aulas recuperadas. Todas as aulas vão ser computadas com base nesses trabalhos semanais que estão sendo enviados para vocês. Então é importante que vocês façam sempre esses trabalhos, tá? Não deixem para fazer isso para a última hora, porque vai juntar muita coisa. Vocês já estão vendo que são bastante trabalhos. Todas as disciplinas vão passar trabalhos e vão continuar passando até o fim da quarentena. E também o próprio trimestre de vocês vai ser avaliado com base nesses trabalhos, tá? Então é importante manter uma rotina fazendo sempre esses trabalhos para não acumular muita coisa. Como o normal é que vocês teriam aula todo dia, então todo dia é importante fazer um pouco desses trabalhos, certo? Então, de novo, se tiver alguma dúvida sobre as questões anteriores, os trabalhos anteriores, mandem aqui para o meu e-mail toda dúvida, expliquem muito bem qual que é a dúvida, que daí eu retorno para vocês, tá? É melhor que seja aqui pelo e-mail mesmo. Então, vamos lá. Ó, a primeira tarefa, então, vai ser copiar essa aula aqui de aceleração média, copiar no caderno, e depois vai ter umas questões para vocês fazerem, que vocês vão ver ali quando eu passar a tarefa. Bom, então, aceleração média, o que a gente trabalhou antes foi velocidade média, né? Que era, então, o conceito de velocidade era o quanto um certo automóvel, por exemplo, ele se deslocava em relação ao tempo, a gente tinha a velocidade média. O que a gente vai ver agora é o conceito de aceleração média. Bom, vamos pensar no seguinte, ó, suponha que uma pessoa esteja observando o velocímetro de um carro em movimento e que tenha feito as seguintes anotações. Então, na primeira observação, ele viu que o carro estava a 30 km por hora. Na segunda observação, que foi 1 segundo após a primeira observação, ele viu que o carro estava a 35 km por hora. Depois, a terceira observação, que foi a 1 segundo após a segunda observação, ele viu que o carro estava a 40 km por hora. E depois, a última observação, ele viu que o carro estava a 45 km por hora. O que acontece aqui? Aqui ele está vendo que o carro, a velocidade do carro está aumentando conforme passa o tempo. E quanto que estava aumentando? A cada segundo que passou, a velocidade do carro aumentou 5 km por hora. Tá? Então ele aumentou, a velocidade desse carro aumentou 5 km por hora a cada segundo que passou. Nessa condição aqui, a gente diz que a aceleração do carro, a aceleração média do carro foi de 5 km por hora para cada segundo que passa. Então, foi uma aceleração de 5 km por hora por segundo. Essa foi a aceleração média desse carro aqui que estava aumentando a velocidade conforme esse exemplo. Se a gente for agora para um outro exemplo, ó, suponha agora que a velocidade ela está diminuindo. E aí é o caso que o motorista viu que na primeira observação estava 30 km por hora, na segunda observação, que é 1 segundo após a primeira, ele viu que foi para 28 km por hora. Na terceira observação, ele viu que foi para 26 km por hora.
e na quarta observação ele viu que foi para 24 km por hora. O que está acontecendo aqui? Aqui é a situação onde o carro está freando, né? Então o motorista pisou no freio e o carro está diminuindo a velocidade. E quanto que está diminuindo a velocidade? A cada segundo que está passando, ó, a velocidade está diminuindo 2 km por hora. Estava 30, foi para 28, depois para 26, depois para 24. Então diminuiu 2 km por hora a cada segundo. Nessa condição aqui, desse exemplo, a gente diz que a aceleração média foi de 2 km por hora por segundo, só que menos 2, porque está diminuindo. Então, na situação onde o carro, o automóvel esteja freando, a aceleração ela é negativa, ó, menos 2 km por hora por segundo. Na situação onde o carro está aumentando a velocidade, a aceleração é positiva, o mais aqui é positivo, tá certo? Resumindo, como é que a gente calcula, então, a aceleração média? Tem uma fórmula para calcular a aceleração média, que é a seguinte, ó, a aceleração média é igual ao VF menos VI dividido pelo T, onde o VF é a velocidade final. Então, o VF é a velocidade final. O VI é a velocidade inicial. Então, anotem aí também. VI é a velocidade inicial. E o T é o tempo. Tá? Tempo. Então, o que acontece? Para calcular a velocidade, para calcular a aceleração média, a gente faz velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. E no Sistema Internacional de Unidades, que eu já tinha falado para vocês o que é o Sistema Internacional de Unidades, o SI. O Sistema Internacional de Unidades é aquele sistema que vai definir algumas unidades como padrão. Então, no SI, a unidade de medida para aceleração é o metro por segundo ao quadrado, tá? Então, nesse Sistema Internacional de Unidades, então, nesse sistema aqui, a unidade de medida para aceleração média é metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer que a gente vai deixar a velocidade em metros por segundo. Aqui nesse exemplo, a gente tinha a velocidade em quilômetros por hora. Então, no final, a unidade ficou bem estranha, ficou quilômetros por hora por segundos. Então, é por isso que a gente vai deixar sempre em metros por segundo ao quadrado. Leva o 2 aqui de ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundos. Então, metros por segundo é metros por segundo ao quadrado.